Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Mais essa quinta-feira, nedianos, amigos que estão aí conosco, nos acompanhando há alguns anos já, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando, então, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, que pertence ao Lar Espiritual Seara de José, sobre coordenação de Newton Júnior. Boa noite, Newton Júnior. Boa noite, José. Boa noite vocês aí, nedianos. Muito obrigado pela audiência. E como sempre nós falamos, o NED é nosso, né, galera? E por ser nosso, vamos participar, vamos perguntar, vamos contribuir e até discordar, se for o caso. E nós até gostamos quando discorda, né? Com certeza. Nós estamos atualmente com 5 redes sociais. Você que é da página de tratamento, que assiste o NED ao vivo conosco, se você quiser, já prepara, deixa preparado para o finalzinho da nossa reunião o copinho de água, para que seja fluidificada essa água. Nós temos hoje um convidado especial que eu vou pedir para o Newton apresentar. Esse convidado está falando de Atibaia, tá? De Atibaia, então estaremos em Atibaia City hoje, na participação com o nosso querido Marcos. Marcos, grande Marcos, como é que você está, meu amigo? Parece que você dominou Atibaia, vai ser o prefeito, o próximo prefeito, é verdade, não? Não. Boa noite a todos, boa noite, meus irmãos. Aqui eu sou professor, educador, muito feliz com a minha tarefa. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Já vou dar, de antemão, já vou dar um oi aí para o pessoal que está entrando. A gente interage muito, estava falando para o Marcos em off, né? Nós conversamos muito com o pessoal. E vamos começar pelo Luiz Fernando. Olá, Luiz Fernando, boa noite a todos, que Jesus ilumine. Que assim seja, gente. Enzo Matar, se você conhecer alguém, Marcos, me avisa aí. Conheço, essa é minha irmã, de missão, de trabalho. Ela foi contratada para entrar aí? Dar uma Isso, eu já venho com a claque, entendeu? Que é para me garantir, né? Sabe como é? Tá certo. A Luciana garante também, ela tem carteirinha do NED aqui, a Luciana. Seja bem-vinda, Luciane. Inês Sobreira também, outra que tem carteirinha. Seja bem-vindo. Outro lá, vamos lá. José Luiz Caparós. Ótima noite a todos. Esse é irmão também. Esse está contratado. Isso aí. Caborges também, seja bem-vindo. Boa noite. Urânia, trabalhadora aqui do Seara de José. Urânia Trudes, boa noite, Urânia. Tatiana Marques Pacheco, boa noite. Jaqueline 142041, boa noite, Jaqueline. E vamos entrando. E Alcina Medeiros. Alcina Medeiros é responsável pela voz do tratamento, né, da nossa casa aí. Olha, lá existe a voz do YouTube, né? Que todo mundo conhece, do Google. A voz do Google também todo mundo conhece. A Alcina é a voz do Seara de José, né, Zé? É isso, sem dúvida, sem dúvida. E também Patrícia Ânfora. Essa eu conheço bem. É sua esposa? É. O Nil também tem, ele tem uma cuidadora lá, também tem uma cuidadora. Essa aí tem que entrar, né? Senão já viu, fica feia a coisa. Newton Júnior, o que a gente vai estudar hoje? Fale para o povo. Vamos, antes de mais nada, ô Marcos, vamos falar um pouquinho sobre você, meu amigo. Você é professor, né? Isso. Você não mora em Atibaia, né? Eu moro em Atibaia, mas eu sou trabalhador da morada espírita do professor Hans de Campinas. Cidade legal. Coladinha, e graças a Jesus estou lá há 27 anos, com alguns dos meus irmãos aí também, que apareceram, mas eu moro na cidade ao lado, né? Então, coisa de 50 minutos, mais ou menos. Bacana, Marcos. Bom, vamos pro vídeo, né, Zé? Então, mas diga qual é o assunto, rapaz. Eu tenho que falar qual é o assunto, né? Ele esquece. Não liga não, é a idade, viu, galera? É a idade. Olha, vamos falar sobre o capítulo 5, Lei de Progresso e Legislação Humana, perguntas 794 a 797, tá bom? Ainda é sobre a Lei de Progresso, tá bom? Vamos passar o vídeo para vocês. Quanto tempo? Uns 2 minutinhos? 2 minutos e pouco. 2 minutos. Vamos lá. Tá bom? E aí a gente já volta com o Marcos.
Capítulo 8. Leis do Progresso. Progresso da legislação humana. Perguntas 794 a 797. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado, na infância das sociedades, o direito do mais forte. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. Pois é, pessoal, ainda estamos muito longe, né, de estarmos o mundo reformado, mas já estamos a caminho. A lei do homem ainda é muito falha, né? E através da conscientização espiritual é que nós começamos a nos encontrar com esse processo evolutivo. A humanidade já avançou demais, avançou muito. As leis de hoje, elas estão bem mais brandas no sentido de respeito, né? Porém ainda está muito longe de uma lei que possa fazer com que a humanidade realmente possa avançar no seu processo evolutivo. Um dos fatores primordiais hoje é o respeito que algumas leis já estão impondo. Por exemplo, nós podemos ver dos animais, né, onde antigamente nós não tínhamos nenhum tipo de respeito e hoje já existem leis que fazem com que pessoas sejam punidas por, de alguma maneira, prejudicar e até ferir esses nossos companheiros de jornada. Não é, meu amigo Marcos? O que você pode nos dizer com relação a isso? Não, eu concordo plenamente contigo e se a gente olhar, por exemplo, né, o Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas falam assim, não, a humanidade não evoluiu, a humanidade é a mesma há 2000 anos, né? Meu caro, basta que a gente leia o Antigo Testamento, que a gente leia lá o Deuteronômio, né, um dos 5 primeiros livros da Torá, ou mesmo quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que tem lá e por que Kardec fez questão de colocar um item cujo título é O Duelo, né? E até por pouco tempo atrás o duelo era legalizado. Você me ofendeu, me senti ofendido, eu tinha legalmente o direito de falar, vamos lá, que ou eu te mato ou você me mata, e estava tudo certo. Bem lembrado.
Então dizer que não houve uma evolução da humanidade, com todo respeito, né? Todo mundo tem direito à sua opinião, mas eu respeitosamente, eu acho que é falta de estudar um pouco a própria história, né? Nós somos muito fatalistas, né, Marcos? Você não acha? Nós somos muito fatalistas, né? A gente ainda tem uma tendência de achar a negatividade de tudo, né? É uma dicotomia, né? A gente está sempre buscando o mal nas coisas, né? Apesar dela estar no avanço. E você lembrou bem sobre a Torá. O próprio Moisés, né, que foi a primeira revelação, a lei de Moisés era cruel, porque se você trabalhasse no sábado, você era apedrejado, né? Você não era punido. Sim. Né? Você tinha a lei lá quando e como o pai podia vender a filha, quando e como o sujeito podia surrar o escravo, em que situações você podia matar alguém, né? Então, de fato, a gente tem que ver que a lei... E aí tem até um link, né, meu caro, com a conversa de hoje, né? Que era uma lei necessária naquele tempo, né? Como até foi lido agora, né? As leis são tanto mais duras quanto mais duros forem os homens, né? Era uma lei necessária de uma religiosidade que era muito baseada no medo, né? Porque eram homens duros demais para entender o conceito de um Deus amoroso, né? E realmente precisou até para refrear a humanidade na época, né? Hoje, refrear no sentido até filosófico, religioso, né? Porque não tinha... Se fazia sacrifício, né? Em nome de um Deus, né? Sacrifício de crianças, inclusive, né? Não só de animais, mas em alguns casos antigos de crianças, né? Ou seja, não permitia que aquele espírito tivesse a oportunidade que todos nós, que é o que nos dá a oportunidade de evoluirmos, né? Que é o projeto da reencarnação, né? Sem dúvida nenhuma. Marcos, tem pergunta aí, Zé? Não, ainda não. Não, né? Marcos, vamos então aproveitar que essa segunda parte é muito interessante, né? Eu acho que... Tem um comentário aqui. Tem um comentário? Opa, vamos lá, então. Vamos colocar o comentário, então? Vamos lá. A Lady Del. Lady Del é a... Minha esposa. A cuidadora. Entendi. Graças a Deus, estamos sempre em profunda mudança. Hoje temos um sentimento muito melhor por todos, até com os animais e plantas. É verdade. É verdade. Eu acho que principalmente dos animais, foi um grande avanço, né? Hoje em dia, os animais, existem leis, você pode ser preso, né? Inafiançável, dependendo dos casos, né? Eu acho que isso aí refreou bastante as pessoas que transferiam toda a sua frustração para os animais, né? Acabava maltratando os animais em função das suas próprias frustrações, né, Marcos? Não tenha dúvida, né? Como o próprio... A famosa frase, né, de salvo engano, Emmanuel, né? No seu planeta, a carne nutre a carne, né? Mas ainda assim, se ainda estamos num estágio que muitos de nós precisamos de uma alimentação, alguns pelo menos ainda carnívora, né? Hoje, até para isto, eu estava falando com uma amiga nutricionista, até para isso, hoje você tem toda uma metodologia de abate do animal para que ele tenha o mínimo de sofrimento possível, né? Diferente de, por exemplo, alguns que matam o animal por esporte, né? Quer dizer, exatamente o que você falou, né? Está transferindo toda aquela pulsão de morte, todo aquele desejo de poder, de agressividade, né? Se satisfazendo pura e simplesmente por ter matado o animal, né? Não é o matar por uma necessidade de alimentação, não, é o prazer pelo poder de poder matar, né? E isso também é um indicativo de que ainda há coisas a serem feitas, caminhos a serem trilhados, né? Você veja que, você me lembrou bem, hoje o homem transferia para o animal, né,
sabendo que não há punição. Antigamente não havia punição, então eu extravasava a minha raiva através da caça, né? Então, o primeiro avanço foi fazer os defesos, ou então proibir a caça durante um período, principalmente na época de procriação, e aí punia quem não fizesse. Para você ver o avanço, né, que tem que ser lembrado, né? A gente só lembra das coisas ruins, vamos lembrar das coisas boas. A própria pesca, né? A pesca hoje, eu não concordo muito em dizer que é um esporte, mas tudo bem. A pesca hoje você pesca e devolve, né? Antigamente você às vezes nem comia só para prazer de pescar, você pescava o peixe e jogava lá no barco, num canto, e o peixe morria. Muitas vezes você não, como o peixe tem um período, né, muito curto, né, porque ele começa já a se deteriorar, porque sai da água, né? Algumas vezes você não podia comer aquele peixe porque passou muito tempo, né, fora da água. Hoje não, o pessoal pesca e põe de volta, né? Que eu acho que foi um avanço muito grande, né, Marcos? Sem dúvida. Bem, Marcos, por falar em avanço, né? Tem mais perguntas aí, Zé? Não, Não, por enquanto né? não. Mas esse tema do Marcos, esse tema que eu vou colocar agora na tela para vocês, ó, vencer o medo para evoluir, você pode participar. Então, faça a sua pergunta, mesmo que não se enquadre totalmente dentro do assunto, nós estamos abertos a ajudar você a responder as suas dúvidas. Então, vamos interagir, vamos fazer perguntas. E a pergunta é, qual é o seu medo? Porque o medo, normalmente, ele, digamos assim, ele nos aliena na vida, né, Marcos? Ele nos aliena, ele bloqueia assim, um enfrentamento, né? O medo evita o enfrentamento e muitas vezes nos impede num processo de evolução ou até de um sonho, né? Qual é o seu? Você aí que está conosco agora, qual é o seu medo? E vamos lá, que é o meu amigo Marcos. Ele vai dar uma introdução agora. Sim, vai. Vai dar uma introdução. O Marcos é um especialista em medo, né, Marcos? Não. Daqui a pouco a gente volta, Marcos. Vai lá você. Vai lá, Marcos. Toca o barco. Obrigado, meus irmãos, meus amigos e todos que estão em casa. Eu acho que tem um ponto muito importante nisso que você falou, né? Quando você pergunta assim, a pergunta é qual é o seu medo? Eu digo para vocês, meus irmãos e irmãs, se você sabe responder qual é o seu medo, você já está um passo à frente. Eu, como educador, eu trabalho no ensino superior, mas trabalho como diretor num grupo de escolas. E eu lido com adolescentes, com mães, com pais, todos os dias. E nesse momento da pandemia, né, nesses últimos 2 anos, eu recebi muitas pessoas com crise de pânico, crise de ansiedade, com crise de insônia, crise de choro. E aí, muitas vezes, você falava assim, meu irmão, você está com medo do quê? Minha irmã, o que está gerando essa ansiedade em você? Você está com ânsia do quê? E quantas vezes as pessoas se derramavam em lágrimas na minha frente e diziam, eu não sei. Então, saber qual é o seu medo já é um passo. Por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Ao longo das nossas vidas, nós desenvolvemos coisas boas, mas nós também desenvolvemos algumas habilidades não tão boas. E uma das habilidades que nós desenvolvemos e que nós somos craques, e que nós somos doutores, e se não fosse por isso, já não estaríamos reencarnando tantas vezes aqui, é a habilidade de dar desculpas. A habilidade de justificar a nossa conduta. Falava terça-feira, numa palestra para os nossos queridos irmãos lá em Pedreira, justamente sobre isso, como Jesus alertava tantas vezes no Evangelho, e como Jesus exaltava o simples, a simplicidade. Sede prudentes como a serpente, mas simples como os pombos. E o termo simples, no hebraico e na época de Jesus, ele tinha um sentido muito diferente do que tem hoje. Hoje é um termo quase ruim, pejorativo. Ah, o almoço era simplesinho. Você se hospedou naquele hotel? Como é que é aquele hotel? É simplesinho.
Mas na época de Jesus, simples queria dizer uma coisa íntegra, única, límpida, transparente. Simples vem do latim, por isso que você usa a palavra simplificar, que vem do latim sine plica. Sine é sem, plica é dobras, reentrâncias. Então, quando você tem algo que caiu no meio de um cobertor cheio de dobras, de uma planta cheia de reentrâncias, você não consegue ver. Mas se você tem algo que caiu numa mesa, num chão, num lençol liso, sineplica, sem complicações, sem dobras, reentrâncias, você vê. E o que acontece conosco? Eu falava na palestra lá terça-feira, vou contar, alguns dos meus irmãos já vão, graças a Deus vocês me acompanham, vocês vão ouvir de novo. Mas eu falava nessa palestra, meus caros, o que é isso? O que é essa simplicidade que a gente perdeu? Eu trabalho com crianças e uma professora veio me contar um caso muito engraçado. 2 crianças de 6 anos, ela entra na sala, a menina está chorando, o menino do lado dela, com uma cara feia, e ela pergunta para o menino, por que ela está chorando? E ele responde, porque eu puxei o cabelo dela. E ela pergunta, mas por que você puxou o cabelo dela? Porque eu estava com raiva. E por que você estava com raiva? Porque ela quebrou o meu lápis. Óbvio que eu não estou aqui elogiando o ato do menino, mas percebam a clareza, a simplicidade. Ela está chorando porque eu fiz isso porque eu estava com raiva por tal motivo. Quantas vezes a gente tem essa capacidade na vida? Poucas. Nós escondemos de nós mesmos os sentimentos. O medo é sutil. Então eu disfarço o meu medo de timidez, eu disfarço o meu medo de pessimismo, eu disfarço o meu medo de desconfiança, ceticismo, mas no fundo é medo. Assim como muitas vezes eu disfarço a minha preguiça, o meu comodismo, o meu medo, e chamo de humildade. Um exemplo que eu acho que vale a pena, e aí a gente já começa a conversar, no capítulo 25 de Mateus, tem a famosa parábola dos talentos, né? Para os que não conhecem, talento era moeda, era uma moeda, né? Como se fosse a parábola dos reais, a parábola dos dólares. E nessa parábola, o Senhor, que nada mais é que nosso Pai, né? Na figura do Senhor, ele vai viajar e vai voltar depois para acertar as contas com os servos. Então, ele deixa 5 talentos com o servo, 2 talentos com outro servo e 1 talento com outro servo. E ele vai para um país distante para depois, na volta, acertar as contas com esses 3 servos. Uma metáfora da própria reencarnação. A gente encarna, Deus fala, vai lá, meu filho, está aqui a sua tarefa. Quando você voltar, a gente vai ver o que você fez. Pois bem, quando esse Deus volta, quando esse Senhor volta, ele vai ao encontro do homem que recebeu 5 talentos. E o homem diz, Senhor, suei, trabalhei, lutei, dobrei os seus talentos. Toma aqui 10. E o Senhor faz uma festa para esse homem. Vem o outro, que tinha só 2. E ele fala, Senhor, suei, lutei, trabalhei, dobrei os seus talentos. Toma aqui mais 2, 4. E o Senhor faz a mesma festa para esse que ele fez para o outro. Segunda lição, Deus recompensa pelo esforço, não pelo valor. Mas finalmente chega o homem que recebeu um único talento. E esse homem vem cabisbaixo, com aquela carinha que na terra a gente fala assim, olha que homem humilde que ele é. E ele fala assim, Senhor, sei que és um homem duro, que recolhes onde não espalhastes, que ceifas onde não semeastes, e tendo medo, enterrei o vosso talento. Eis aqui de volta o seu
único talento. Meus irmãos, na terra, quantas pessoas não teriam olhado a conduta desse homem e teriam dito assim: olha que homem humilde, olha como ele é tão humilde, ele nem é capaz de ver a capacidade dele. Mas será que é assim que Deus nos olha? Olha a resposta do Senhor que está no capítulo 25 de Mateus, para quem quiser pegar sua Bíblia e ler. A resposta é: servo mau e negligente. Se sabes que eu sou tudo isso, deveria ao menos ter dado esta moeda aos banqueiros para que ela rendesse juros. Enfim, na parábola, meus amigos, o servo toma uma bronca violenta do Senhor. Por quê? Porque ele se escondeu. O que está escrito lá? E tendo medo, enterrei o talento. E o talento, meus amigos, minhas irmãs, ele não precisa ser entendido só como uma moeda. O talento pode ser entendido como todas as suas habilidades, todas as suas capacidades, todos os seus sonhos, que você joga lá para dentro. Você enterra. Mas tem uma característica básica de tudo aquilo que você enterra. Tudo aquilo que você enterra sai da luz. Pode ser o cristal mais lindo, pode ser uma barra de ouro, pode ser um diamante. Se você enterrar, ele sai da luz. Ele não brilha. Ele não afeta, não faz diferença. O psicanalista Jung, Carl Gustav Jung, falava que isso tudo é aquilo que faz parte de nós, mas está na sombra. A sombra é o que está no escuro. O que está na sombra é o que não se vê. Joana de Ângeles vai trabalhar muito sobre isso. Sobre isso que você escondeu, que você jogou, que você enterrou. Mas você enterrou por quê? Porque você teve medo. A pergunta que o nosso irmão, nosso caríssimo fez aqui, do que é que você tem medo, é muito relevante. Mas a essa pergunta, eu acho que vale juntar mais uma. Do que é que você tem medo? E eu completo, e aí convido, né, os meus irmãos para entrarem de novo na transmissão, se quiserem, ou enfim. Você perguntou para os nossos irmãos, né, do que é que você tem medo? Eu junto mais uma pergunta para a gente conversar junto. De quem você tem medo? Porque, muitas vezes, o que nos impede de tentar, o que nos impede de lutar, o que nos impede de nos comprometer com a mudança, lamentavelmente, não é o medo de Deus. Porque Deus é amor. Não é o medo da nossa consciência. Muitas vezes o que nos impede, Nilton, é o medo da opinião alheia. É o medo da opinião dos homens. É o medo do ridículo. Não está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo? A fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Então, quantas vezes aquela pessoa não deixou um potencial enorme que ela tinha? Não porque ela estava com medo de Deus, do julgamento divino, não porque ela estava com medo. Não, ela estava com medo da opinião alheia. É como se você dissesse assim, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, você valoriza mais o quê? A opinião a sua consciência e o julgamento divino ou a opinião dos homens? Quantos trabalhadores espíritas, quantos médiuns ao longo do caminho não esconderam a sua mediunidade, não fugiram da sua mediunidade, não fugiram da sua tarefa mediúnica, porque não pegava bem, porque iam falar que ele era feiticeiro, que ele era... E fugiu da tarefa. Por quê?
porque o mundo iria vaiá-lo. Não é, meu amigo? Então, você colocou bem. E eu queria tocar numa situação que eu tenho visto muito nas terapias, né? Que você falou do medo de errar, né? Que foi os talentos. Essa sua passagem foi sensacional. Você realmente focou bem sobre o medo, né? Porque o que acontece? Existe uma coisa chamada fidelidade emocional, né? A criança que se torna depois um adulto, muitas vezes pressionados pelas frustrações dos próprios pais, né? Que investem nos filhos aquelas suas frustrações e criam para eles barreiras ou até mesmo caminhos que não são deles, né? Sim. Não é isso? Aí você força uma situação e como não é um projeto do espírito que está reencarnado como o filho dele, e sim uma expectativa do pai, ele acaba ele não atendendo a expectativa do pai, ou dos pais, né? Ou do tutor. E com isso, aquele tutor ou pai, ele começa a pressionar o filho e ele, por não ter a competência, entre aspas, né? Não está nele esse projeto que é do pai, não dele, ele começa a se sentir pressionado e frustrado e acaba crescendo com aquela sensação de incompetência, né? Sim, E essa sensação de incompetência acaba fazendo com que você, essa criança que se torna adulto, traga consigo esse medo. Só para avisar, tem uma perguntinha, tá? Pode continuar. Né? Ei, Marcos, o que você acha desse processo que, às vezes, os pais têm também uma influência, né, nesses medos, né, que a gente chama de fidelidade emocional, né? Que você... Perfeito. Você sabe que eu falava esses dias com uma colega psicanalista justamente sobre isso, né? Porque o sujeito chega lá com crise de pânico, com crise de ansiedade, né? E eu digo assim, é igual quando você tem uma dor do lado direito. Você fala, rapaz, que dor é essa? Mas você não sabe nem que remédio tomar, porque você não sabe se é dor do fígado, se é dor do apêndice, se é dor do intestino. Então, primeiro você tem que descobrir onde é que dói, para depois falar, bom, então é remédio para o fígado, por exemplo. Bom, mas você tem a mesma coisa com a alma. Você tem uma dor, um medo, uma angústia. E a pior coisa que tem é quando você fala, não sei da onde vem, não sei se é fígado, né? Por quê? E por que da parábola dos talentos que a Joana de Ângeles vai trabalhar tanto? Porque isso que eu vivi lá na infância, eu fui soterrando, né? Eu brinquei na palestra, falava assim, essa palestra lá de Pedreira, do Caminhos de Luz, eu falava assim, eu tenho uma casa com porão. O pior é que minha esposa está escutando, depois eu vou ter que pagar. Vamos vai ficar sem jantar hoje, hein? Não, mas o pior é que o sofá lá da sala tem uma madeira dura, mas hoje não vai ter jeito. Vamos em frente. Aí, eu tenho uma casa com porão, né? Compramos a casa com porão. E eu brinquei na palestra, falei, eu aviso a vocês todas, jamais comprem uma casa com porão. Não cometam esse erro. Porque o lixeiro, se depender aqui, vai ficar desempregado, porque vai tudo para o porão, né? Mas nessa brincadeira, o que eu queria dizer, meus irmãos, a gente tem um porão dentro da gente. Verdade. E aí a gente vai soterrando as 5 feridas da alma, né? Como a gente costuma dizer, o abandono, a rejeição, a humilhação, a injustiça e a traição da infância. Você vai enterrando lá. Só que o que eu falo? Não adianta você jogar... Você pode até fechar, trancar a chave do porão. Só que mais cedo ou mais tarde começa a aparecer barata em casa, começa a aparecer rato em casa, começa a fazer o cheiro ruim. E como é que chama isso no homem? Ansiedade, insônia, gastrite, pânico. É esse medo, meus irmãos, que você enterrou e muitas vezes você nem tem a consciência. Posso contar uma história muito rapidinha? Opa, 2 parentes. Fica à vontade. Eu acho que para os nossos irmãos que estão vindo também faça sentido isso. 2 parentes que eu tenho. O tio, enfim, o pai deles foi embora.
E o que acontecia? O irmão mais velho tinha muita afinidade com o pai. E a menina não tinha e sofria porque o pai não tinha lá grandes afinidades com ela, certo? Ela desenhava maravilhosamente bem. E o sonho dela era ser estilista. Ter uma confecção. Pois bem, o pai foi embora. O pai que tinha muita afinidade com o filho mais velho e pouca com ela. O filho depois, já mais velho e, enfim, retomaram um contato, não tão íntimo, mas retomaram contato com o pai. O filho já adulto tornou-se promotor de justiça. Bom, e a menina que desenhava maravilhosamente bem, que pintava, que costurava, tornou-se estilista, certo? Errado. Ela tornou-se procuradora do Estado. Só tem um detalhe. Ela detesta o que faz. É complicado. E por que ela se tornou procuradora do Estado? Ela me contou muitos anos depois, foi fazer análise, foi fazer terapia, e na terapia ela descobriu. Ela foi fazer direito, era inconsciente, não era consciente. Mas ela foi fazer direito para provar para o pai que ela era tão boa quanto o irmão, para que finalmente o pai desse para ela o mesmo amor que ele dava para o irmão. Então, são esses processos que a gente esconde de nós mesmos, né? São esses medos, medo da rejeição, medo das vaias do mundo, medo do ridículo, e isso você vai apagando a sua luz. Você opta pelo caminho que Jesus nunca pregou, mas que tantos religiosos alimentam, que é o caminho do vitimismo, da autopiedade. Vocês já repararam, meus irmãos? Eu brinco com os meus irmãos lá da Casa Espírita. O sujeito vem na rua, caminhando, sorrindo, está alegre, vai trabalhar, vai dar passe, vai fazer atendimento fraterno, que seja. Ele vem na rua rindo, feliz, ele põe o pé no centro e faz assim. Faz aquela carinha de compungido, de dor, porque ele tem aquele modelo, não é? Ele tem aquele modelo. Quando ele não vem brincando, às vezes no trânsito, xingando o motorista, fechando, acordou, brigou com o cachorro, o papagaio, o periquito, com a mulher. Aí, quando ele pisa no centro com toda aquela energia, ele vai, que você falou, meus irmãos, boa noite. Porque se eu for coitadinho, se eu for uma vítima, né? Ou um equívoco gigantesco que acha que Deus gosta de fazê-lo sofrer, né? Não entende que não, que Deus muitas vezes tem que te fazer sofrer para você acordar. Então, esse processo faz com que a gente vá nos acovardando, vá apagando, né? E só para completar e deixar a pergunta, isso não está em nenhum lugar do Evangelho. Nenhum. O que está lá no Evangelho? Você pega lá, por exemplo, o capítulo 5 e 6 de Mateus, que é onde está o Sermão do Monte. Jesus fala das bem-aventuranças, acabou as bem-aventuranças, os 2 parágrafos seguintes. Num ele fala, vós sois o sal da terra. E no outro ele fala o quê? Vós sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz. Há outras passagens que Jesus fala, vós sois deuses. Salvo engano, capítulo 6, não tenho certeza, de João, ele vai dizer assim, se credes em mim e permanecerdes em minhas palavras, vós fareis as obras que eu faço e fareis ainda maiores. É Jesus falando. É Jesus quase que quer nos dizer assim, meu amigo, você foi criado igualzinho a mim. Porque Jesus não é o Cristo, Jesus se tornou o Cristo. Jesus foi criado um espírito simples e ignorante. Sim. Mas a gente prefere o vitimismo, né? Com certeza. O que menos, desculpe aqueles, né, que não gostarem, mas o que menos tem no centro espírita é vítima. O que menos tem no centro espírita é vítima. É ruim, mas é verdade. Vamos lá, as perguntas?
A Delmira Duarte, ela está fazendo um comentário, mas ela fez uma pergunta mesmo. Ela disse assim: o medo da opinião alheia não é uma forma disfarçada de orgulho? Perfeito, Delmira, perfeito, né? E aí você pegou a essência, Delmira. Os nossos medos, eles vêm disfarçados, né? É aquela coisa, eu tenho preguiça, mas eu digo que eu sou, né? Sabe aquela coisa? Eu falo assim, meu irmão, preciso de você para dar passe lá. Eu? Mas quem sou eu? Não é? Você chama lá, minha querida, tem que fazer evangelho para o público. Não, eu? Não. Ainda fala assim, eu queria tanto ter essa condição, mas quem sou eu? Eu nunca vou fazer isso. É assim mesmo. E aí a meia dúzia daqueles iludidos em volta fala, que bonito, como ela é humilde. Não é? Então, Delmira, você está correta. É orgulho mesmo. É igual quando a pessoa fala assim, eu tenho vergonha. Vergonha é um nome diferente para orgulho. Você já viu o humilde ter vergonha? O humilde não tem vergonha. O humilde fala, foi mal, errei aqui, desculpa. Como é que eu acerto? Como é que eu posso me desculpar contigo? Excelente. O humilde não tem vergonha, tá? Ela está corretíssima. Delmira é assim, Delmira é da lata, né, Delmira? A Luciane Garante Antunes fez um comentário para vocês comentarem também. Sempre tive medo de trabalhar fazendo o que não gostasse. Devido a algumas mudanças da vida, hoje não gosto do meu trabalho, mas está sendo libertador. Estou me superando a cada dia. É o que você comentou, né, Marcos? Que você comentou ainda há pouco ainda. Você contou essa historinha, né? Na realidade, ela hoje, né, aproveitando a sua história, ela está tendo um enfrentamento, né? Sem dúvida. E aí, Luciane, tem uma outra coisa também, meus irmãos, que é assim, isso não quer dizer que a vida vai ser feita só do que você gosta, não se trata disso. Mas eu lembro que eu tinha um grande mestre que ele dizia assim, você não pode perder o respeito por você mesmo. Então, às vezes, você está numa situação que você não gosta, uma situação da qual você está lutando para sair, uma situação da qual você está lutando para se transformar, mas sabe aquela coisa, quando você acorda de manhã, vai escovar o dente, você olha para você no espelho e você fala assim, estou fazendo a minha parte. Aí a consciência... Santo Agostinho dizia o seguinte, o trabalho realizado é a base da esperança, e a consciência culpada é a base do desespero. Então, é como se você dissesse assim, Luciane, talvez não seja exatamente o que eu queria agora, mas eu estou lutando. Eu estou fazendo a minha parte. O tempo é de Deus, não é meu. O problema, meus irmãos, é quando você fala assim, eu estou numa situação ruim, mas no fundo, eu sei que eu não estou fazendo nada para mudar. E eu não estou fazendo nada para mudar porque eu tenho medo da conta. Esse é o problema. Às vezes você vai passar 20 anos até que uma situação se transforme. Você vai passar 20 anos, mas todo dia quando você olhar no espelho, você vai falar assim, a minha parte eu estou fazendo. Perfeito. Marcos, tem colchão na sua casa? Tem colchão na sua casa? Que a Patrícia está falando que tem, olha lá. Ixi, Maria. Não, tudo bem. Você falou que ia dormir na sala? Não, colchão já é melhor que sofá, né? Concorda? Já tô maluco. Se não falou que o sofá tem uma madeira, ela já foi boazinha com você. Diz que vai dar um colchão para ti. É piedosa, tá vendo? É justa e misericordiosa. Agora não adianta falar mais nada, meu amigo. Já foi. Já foi. Olá, Urânia Trudes. Esse medo de ser julgado pelos homens não seria um complexo de inferioridade? Também. Urânia, pode ser em que sentido? Pegando o que foi dito aqui, muitas vezes, na raiz da infância, você gera, especialmente quando você tem situações de muita humilhação, em que você era muito ridicularizado. Sabe aquele pai que fala assim, esse aqui é uma tristeza. Não, esse aqui é ótimo, esse meu filho aqui estuda, é uma maravilha, esse menino. Agora essa aqui, meu Jesus, essa aí... Né? Lembro-me de uma situação que eu passei uma vez, que eu sentei com a mãe 1 hora depois, o menino do lado, notas ruins, a mãe vira e fala, esse aqui não vai servir nem para puxar a carroça. Nossa.
eu tirei o menino da sala, pedi para levar para brincar, e aí eu tive uma conversa com ela, eu falei, a senhora tem ideia do que isso pode gerar na vida futura adulta do seu filho? Então, Urânia, muitas vezes, não tenha dúvida, mas é o que eu falei lá atrás, né? Lá na infância eu passei por uma traição, Tem um livro muito bacana, agora me fugiu o nome da autora, mas chama-se As 5 Feridas da Alma, ou As 5 Feridas da Criança Interior, de fácil acesso na internet, no YouTube, vocês acham bastante coisa. E ela vai falar, basicamente, que você tem 5 grandes feridas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Cada uma delas vai gerar uma consequência na vida adulta. Só que muitas vezes você vai esconder isso, né? Então, o complexo de inferioridade, sem dúvida nenhuma, gera esse medo. Mas pior que isso, Urânia, esse complexo gera uma atitude de desamor para com você mesma. Então, eu adoro o Hamed, o espírito Hamed. Os 2 livros psicografados dele mais famosos são Renovando Atitudes e As Dores da Alma. Ele tem A Imensidão dos Sentidos, que é um livro maravilhoso também. E nesse livro, Renovando Atitudes, eu li há mais de 20 anos uma frase que meus irmãos me chamou muita atenção. Ele disse assim: constitui maturidade espiritual saber dizer não sei, não quero e não me interessa. Então, ele vai dizer que há momentos na vida que é uma prova de maturidade espiritual você dizer, não sei, ou não quero isso daí, ou isso não me interessa. Ou que vive no complexo de inferioridade, Urânia, ele não faz nada disso. Ele aceita o que ele não sabe, ele aceita o que ele não quer, ele aceita o que ele não interessa a ele, porque ele se acha tão nada. Isso acontece, infelizmente, principalmente com as mulheres. Perceba, Urânia, por que tanta mulher aceita relação abusiva? Por que tanta mulher aceita casamentos abusivos? Porque, no fundo, ela fala assim, eu sou tão ruinzinha, eu sou tão sem graça, eu sou tão rodapé, que é quase como se ela dissesse, eu tenho que dar graças a Deus que esse homem aqui me quis. Percebam como a infância ela é muito mais preciosa do que a gente imagina, né? E a gente muitas vezes não toma o cuidado devido. E o que é pior, viu, Marcos, disso tudo, é que muitas vezes as pessoas se sentem tão inferiorizadas que quando elas têm uma oportunidade de felicidade, elas se auto-sabotam. Porque não se acham no direito de ser feliz. Então a vida, ela ora, pede a Deus, pede para as pessoas para ajudar a fazer com que ela mude, a vida dela mude, né? Para que ela seja feliz. E o universo conspira em favor de todos nós. Claro. Conspira em favor dela, dá oportunidade. Só que quando ela começa a sentir essa felicidade, ela faz de tudo para não dar certo. Porque, no fundo, ela acha que ela não tem direito. E nós temos uma crença limitante que fala assim, quem ri muito hoje, chora amanhã. Então, até isso incomoda ela. Pô, tá tudo dando muito... Eu já atendi pessoas que uma vez veio me perguntar por que ela vivia melancólica e triste. Falou, puxa, eu tenho um marido maravilhoso, tenho uns filhos maravilhosos, minha vida está tudo certo, não falta nada. Mas eu sinto uma tristeza, eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Então a pessoa fica buscando, porque ela, no fundo, ela alguma lesão emocional que trouxe um sentimento de culpa, normalmente é assim, né? E ela acha que ela não tem o direito, pela dicotomia, a famosa culpa-recompensa, né? Se eu tenho o sentimento de culpa, eu tenho que ser punido. Né? Então, você arrasta aquilo de uma tal maneira que está dando tudo certo, mas você fica aguardando o momento de ser punido. Não tem você se sente melancólico, você se sente culpado. Fala, cara, eu não posso ser feliz. Eu não tenho o direito de ser feliz. Por que entende isso? Quer dizer, que nem você mesmo fala, isso é um inconsciente trabalhando, né? Que conscientemente você não sabe por que está acontecendo tudo isso. Perfeito, perfeito.
E aí você fica pensando assim, né, meus irmãos, minhas irmãs que estão conosco, como você permitiu, né? Uma pergunta para você, para nós, para todos os que estão nos ouvindo. Por que você enterrou o seu talento? Talento. Não é? Você enterrou seu talento por medo, mas medo do quê? Medo dos homens, medo dessa repressão, medo desse ridículo, medo dessa ofensa. E, no fundo, pegando esta lógica que nós estamos comentando, então, todo mundo na infância viveu alguma situação desse tipo, né? Ou uma injustiça, um abandono, uma rejeição, ou uma traição, né? A traição está muito associada à mentira. Meu pai, eu acreditava no meu pai, descobri que ele estava mentindo, minha mãe mentiu para mim. Mas aí é que eu acho que entra o fator religioso muito forte. Porque é assim, seu pai falhou com você, meu amigo? Falhou, claro que falhou. Teu pai é o quê? Um espírito imperfeito no planeta imperfeito. Tua mãe falhou com você? Claro que falhou. O que você esperava? Ela é um espírito imperfeito num planeta imperfeito. Mas aonde que você vai buscar esta fonte de cura daquilo que o pai não te deu? Daquilo que a mãe não te deu? Quem é aquele que nunca vai te abandonar, nunca vai te rejeitar, nunca vai ser injusto, nunca vai te humilhar e nunca vai te trair? É o nosso Pai, é Deus. Então, quando você coloca esse seu sofrimento, quando você se abre, você tira aquilo que está enterrado e põe perante Deus e fala: Pai, me ajuda a arrumar isso daqui. Pai, me ajuda a me curar. Porque você está diante daquele que não vai te trair nunca. Você está diante daquele que não vai te abandonar nunca. Né? Essas feridas você tem que entregar para Deus e com Deus você se cura. É por isso que, com todo respeito à psicologia da Terra, em todas as suas vertentes, todas elas muito importantes, há uma dimensão da cura do homem que sem Deus não tem jeito. Perfeito. Vamos para mais uma perguntinha? Vamos Depois lá. eu tenho um comentário para falar. Um comentário, a Isabela entrou aí, ela estava falando comigo no WhatsApp, e ela acho que deve estar com vergonha, né? Porque eu falei para ela: entra, Isabela, pergunta, que hoje o assunto é esse. A Ana Maria fez o seguinte comentário aqui. Aliás, não é um comentário, é uma pergunta. Boa noite. E quando o medo não é da opinião alheia, mas sim medo de ser ainda mais machucado, e já não se consegue aguentar ainda mais a dor? Aí é uma pergunta muito interessante, né? Eu vou responder dentro da minha órbita e do que eu posso, Ana. Vou responder com o evangelho, tá? Não com a psicologia. A gente sofre muito, e já dizia Buda, já dizia as religiões orientais, a gente sofre por aquilo que a gente espera, né? Muitas vezes a gente tem uma decepção com as pessoas, uma boa parte dessas decepções, a culpa é mais nossa do que delas, porque nós projetamos o que elas não eram. Mas, essencialmente, tem um ponto central. Santo Agostinho também, novamente, Santo Agostinho dizia o seguinte: há pessoas que vivem o passado no presente. E o que é viver o passado no presente? Se eu acordo hoje e a minha mente, o meu coração estão repletos daquilo que aconteceu comigo ontem, eu estou transformando o meu passado num eterno presente. Num eterno presente. Aí, Ana, você está dizendo aqui, e quando o medo não é da opinião alheia, mas sim medo de ser ainda mais machucado, ou seja, você está falando algo que aconteceu e eu tenho medo de que aquilo aconteça de novo. Por quê? Porque eu estou vivendo no passado o tempo todo. E o pior, né? A pior coisa que alguém pode te roubar
não é nem o presente e nem o passado. A pior coisa que alguém pode te roubar é o futuro. Eu vivi com um homem abusivo e agressivo e violento. Esse é o meu passado. E isso me gera um medo de que todo e qualquer homem que eu encontre no futuro seja abusivo e violento. Percebe que esse homem não te roubou só o passado? Ele te roubou o futuro. Porque você toma uma situação vivida e você fala, eternamente eu viverei dessa forma. Né? Falaste da culpa. Quando a gente lê Manuel Filomeno de Miranda, especialmente Manuel Filomeno de Miranda, né? Bastidores da Obsessão e outros, quando a gente lê André Luiz falando da esquizofrenia, dentre outras coisas, o que você encontra lá? Muitas vezes você tem uma culpa que está no espírito, e às vezes essa culpa não é desta vida, é de atitudes anteriores, que vai destruindo a pessoa, porque ela não consegue sair do ciclo do passado. Então ela não tem presente, porque o presente dela é lembrar todo dia do passado. E se ela não tem presente, como é que ela vai ter futuro? Também não tem. Então, Ana, não tenho condições maiores, mas o que eu te diria, dentro da maior simplicidade possível para você, é o seguinte: permita-se ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. E tem um detalhe também, viu? A gente, quando cria quando nos falta autoconfiança, nos falta o amor próprio, a gente acaba transferindo para o outro as nossas expectativas. Algo que é nosso, que eu preciso trabalhar, porque a minha felicidade só depende de mim, sempre, sempre. Isso é básico. E nós, muitas vezes, por insegurança, a gente joga toda a nossa expectativa no outro. E nós sempre vamos nos decepcionar. Porque o outro, a expectativa do outro é dele. Sim. Né? Então, ele está sempre buscando o melhor para ele. E se por acaso alguém precisa de mim, eu vou ajudar. Mas primeiro eu vou me ajudar. E normalmente as pessoas que nos decepcionam são aquelas pessoas que são autoconfiantes. Entendeu? Porque ela busca nela, né? Ela investe nela para ser feliz. E como o outro depende de mim, eu falo, tá bom, eu vou te ajudar, mas espera aí. Primeiro eu vou cuidar de mim, depois eu vou cuidar de você. E na nossa insegurança, a gente acaba ficando no vácuo. Né? Sim. Né? E o que você falou é verdade. A gente acaba vivendo no passado e dá um bypass no presente, levando esse processo de decepção para o futuro. Né? A gente bypassa o presente, porque é no presente que eu ressignifico a minha vida. Porque no passado eu não posso fazer nada, já passou. O futuro não existe, porque o futuro é o reflexo do meu presente. O que eu construí no meu presente, hoje, é que eu estou fazendo com que o meu futuro seja aquilo que eu quero. E a gente, às vezes, bypassa o presente achando que o futuro vai ser diferente. Né? Mas se eu não fizer nada hoje, o amanhã não existe. Sim, é verdade. Deixa eu fazer um comentário, que eu gostaria que vocês, até o Marcos também... O medo, ele tem também... A gente também precisa do medo para uma preservação da vida. A gente sabe que o medo faz parte, né? A gente, desde pequeno, a gente já ensina nossos filhos, fala, olha, se você atravessar a rua, você vai morrer. Sim. Você já começa a criar medo da criança desde pequena. A gente sabe que o medo está dentro de algumas religiões também. Vamos dar um exemplo, na Igreja Católica. Quando você cria um inferno, né, você tem medo, né, de você ir para o inferno. Então, é uma forma até repressiva de ensinamento. Mas dentro da doutrina espírita também tem, meu amigo. Isso é complicadíssimo. Não é a doutrina em si, mas as pessoas, os espíritas que colocam. Quando você, por exemplo, obriga uma pessoa a falar assim, você não perdoou aquele, se você não perdoar, você vai carregar isso. Você começa a jogar um sentimento de culpa e a pessoa começa a ficar com medo. É o caso da Isabela, né, que está nos assistindo.
Porque ela falou assim, eu tenho duas pessoas, uma me perdoa, a outra não. E ela está desesperada, ela está com medo que a pessoa não perdoe. Ou quando você cria uma circunstância de medo, quando desencarna uma pessoa muito querida sua, uma mãe, um pai, e aí você fala assim, mas eu não posso chorar, senão ele vai sentir a minha tristeza. E aí ele fica se policiando, ele fica com medo, e depois começa, do medo vai para a culpa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, perfeito, excelente. Sabe por quê? É porque tem uma passagem de Jesus maravilhosa que os discípulos de João Batista e os fariseus se incomodavam muito com Jesus, porque Jesus não era dado aos formalismos, aos ritualismos, né, da religião. E aí ele está numa situação, eles estão reclamando porque os discípulos não lavaram a mão para comer, porque não fizeram não sei o quê, todo aquele ritualismo. E Jesus diz para eles uma frase que eu acho maravilhosa e tem absolutamente tudo a ver com o que você está dizendo. Ele diz assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Para os irmãos que não sabem, odre era uma bolsa de couro. Você colocava o suco de uva, ele fermentava, estufava, virava vinho. Só que a elasticidade da bolsa se perdia. Significava dizer, não dá mais para usar para fazer vinho. Se você colocar de novo, na hora que estufar, ela vai rasgar. Não se põe pano novo em tecido velho, porque ia rasgar. Mas a essência do pensamento de Jesus qual era? Uma coisa nova tem que ser colocada numa estrutura nova. Então não adianta eu pegar o vinho novo do Espiritismo e colocar no odre velho da minha forma de viver a religião, de anos de catolicismo, anos de protestantismo, anos de judaísmo. E aí você cai nessa, né? É um Deus que pune, né? Você tem que... Eu fiz uma brincadeira outro dia numa palestra, que era o seguinte, você fala assim, quero ver se eu estou indo bem, se eu sou um espírita que estou indo bem. Então, eu pego lá, Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, capítulo 17, Sede Perfeitos. Aí você abre lá, tem um item que é o homem de bem. Todo mundo conhece, certo? Aí você fala assim, vou fazer um checklist. Deixa eu ver como é que eu estou indo. Aí você pega lá, primeiro, o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua extensão, se pergunta todo dia se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Você já fala, essa não. Vamos pular. Ele é caridoso, é isso, essa aqui também não. Tica. Ele tem isso e isso. Você fala, essa aqui também não está rolando. No meio do texto, você já está deprimido. Né? Mas sabe por quê? Porque você esquece que aquilo ali é a meta. O que está escrito ali é a meta. Não é a condição presente. Então, assim, não, eu já perdoei. Mentira, você não perdoou ainda. É melhor que você fale, ainda não consegui. Eu não tenho... Outro dia eu ouvi de uma amiga espírita, não, graças a Deus eu não tenho mágoa de ninguém. Eu falei, e nem mente, né, irmã? Também. Então, você está completamente certo, porque nós criamos uma ideia que nós vamos vir... A nossa dirigente da casa, já desencarnada, que nós carinhosamente chamamos de Mãe Luzia, por conta de uma história que une muitos de nós a ela, num orfanato em Paris, numa encarnação anterior, ela tinha uma frase que era brilhante, né? Ela dizia assim, vassoura nova, varre bem, cuidado. E por que ela usava essa frase, irmãos? Porque às vezes o cara chega no centro e ele quer em 2 meses resolver o karma de 30 vidas. Aí ele chega no centro e ele fala, não, eu vou para a coleta, eu vou para a sopa, eu vou para a favela, eu vou dar passe, eu vou fazer atendimento fraterno. Aí o pessoal falava assim, mãe, você viu o trabalhador tal lá, entrou com tudo. Aí ela fala assim, vamos aguardar. Porque vassoura nova varre bem. Não é? Porque ela tinha maturidade para saber o seguinte, a natureza não faz saltos. Ninguém evolui numa vida... Na encarnação passada, você degolava, arrancava a cabeça, cortava braço, queimava o fulano. Aí você acha que numa encarnação, você vai sair daqui Francisco de Assis?
Então, você está completamente certo. Se a gente tivesse, primeiro, humildade para olhar e falar, sim, ainda tenho mágoa. Sim, ainda sinto raiva. Sim, ainda tenho dificuldade de desculpar. Melhor, pelo menos você está vendo onde é que está a doença. E o segundo, fazer um projeto de evolução factível. Né? Quanto à nossa irmã, que ela colocou, né? Olha, um já me perdoou, o outro não. Eu me lembro de uma palestra brilhante do Divaldo, em que ele conta uma história de um sujeito que desencaminhou uma moça. E essa moça vai parar na prostituição, século XVIII, se não me engano. Ele se arrepende, ele se converte, ele vai atrás da moça e ele oferece casamento para a moça. E no século XVIII, naquela sociedade parisiense, um homem casar-se com uma prostituta e trazê-la para a sociedade era um escândalo. E ela não aceita. E, de uma certa forma, o Divaldo dá a entender que ela meio que se deu bem naquela vida. Aí ele diz, bom, você foi buscar a reparação. Né? Capítulo, item Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação, reparação. Ele foi atrás, ela não quis. E aí ele diz... Estamos todos aqui? Estamos todos bem, né? Estamos todos nos vendo? Agora sim, voltou. Só uma... Está travando um pouquinho, viu, Marcos? Vamos aguardar um pouquinho. Então, eu quero aproveitar já essa caroninha. O Divaldo também conta a história de um pai que não chegou a abusar, padrasto que não chegou a abusar da enteada, né? E aí depois ele se arrependeu. A história é longa, eu vou encurtar. Ele se arrependeu também. E ela engravidou, né? E ele estava muito arrependido. Aí ele pediu que deixasse ela, a neta nasceu e tal, ele já tinha se modificado, todo amoroso, e a neta nasceu, e ela tinha perdoado o padrasto. Falou assim, não, tudo bem, eu entendo, tal, foi um momento de fraqueza, e perdoou de coração mesmo, né? E aí ele queria, de alguma maneira, curtir a neta, começar a sair com a neta, passear e tal, e ela começou a se sentir com remorso, porque ela tinha perdoado ele, mas tinha perdido aquela confiança. E ele sempre pedia, ela sempre enrolava e não deixava ele sair. Aí um dia ela procurou uma pessoa da casa espírita, né? Um dirigente lá, e falou para ele, né? Perguntando se ela estava errada, né? Pô, ela tinha perdoado, mas tinha isso com ela. Ele falou, não, você está certa. Está certa. Você perdoou, não tem mágoa, mas você não esqueceu do que ele fez. E ele, por mais que tenha pedido perdão, tem as suas reminiscências que provocaram isso, né? Então, você está certa, não dê essa oportunidade para ele de errar de novo. Né? Então, nós temos que entender que todos os nossos erros, como o meu querido Marcos mesmo falou, ele não é de agora, é do passado. Nós estamos agora tentando ressignificar esse processo. E a gente, às vezes, combate esses erros e dá oportunidade, né? Como diz aquela velha história, né? A situação faz o ladrão, né? Você não pode dar oportunidade para a pessoa errar de novo, né? Então você, não, tudo bem, é isso aí, está perdoado, quer ficar com a sua neta no colo, tudo bem, mas eu quero estar presente, sozinho você não fica, né? Não precisa falar isso para a pessoa, mas ter essa consciência, né? Não sei se o Marcos chegou a ouvir a história. Consegui ouvir. Pode continuar, Marcos. Pode continuar o que você está falando. Consegui. Então, é só para completar, irmãozinho. Então, nessa história, ele, uma vez que ela não aceita perdoá-lo e não quer ficar com ele redireciona esse desejo de reparação que ele tinha para com ela, e ele redireciona de que maneira? Ele vai ajudar
moças, mães solteiras e órfãos. Então, o que o Divaldo está dizendo, né? E talvez valha para a nossa irmã aí. Você não controla a conduta do outro. E congelou de novo. E vou aproveitar mais uma coisa que o Divaldo falou. Uma pessoa que também perguntou para ele sobre expor, eu já perdoei a pessoa, mas a pessoa não quer me perdoar. Aí o Divaldo falou assim, meu amigo, você fez a sua parte. Agora, isso é problema dele, não mais seu. Vire as costas e... porque na realidade você tem que, assim, você faz a tua parte. Sim. Perdoa de coração, ou pede, né? E principalmente tenha consciência. O auto-perdão é importante. Exatamente. O auto-perdão é importante. Marcos, pois não, continue. Perdão, desculpa estar caindo aqui, eu acho que a chuva está voltando com tudo. Está chovendo bastante em Atibaia, né? Está congelando de novo. Completar esse ponto. Além da chuva, deve estar frio, porque está congelando. Não. Vamos aguardar, então, o retorno do Marcos e nós falarmos um pouquinho mais. Esse assunto é tão importante, poderíamos ficar falando aqui mais uma hora, porque sim. Praticamente o medo faz parte da nossa vida, né? E a gente assiste determinadas situações. Eu estava vendo lá naquele de noite lá do Danilo Gentili, hoje eu estava assistindo de uma palestra, de uma entrevista 1 ano atrás. Se vocês puderem, assistam, de um rapaz que o avião caiu na floresta amazônica, monomotor. E ele ficou mais de 30 dias, e aí ele teve que superar o seu medo, mas ele chegou a fazer um vídeo se despedindo das pessoas, porque ainda tinha o celular ali, não pega nada, no meio da floresta amazônica não pega nada. E ele chegou a fazer esse vídeo. Ele gravou, né? E ele chegou a ver o avião passando que estavam procurando ele, e ele resolveu caminhar, porque ele falou, agora não dá mais. E ele falou que o medo, ele teve que controlar o medo. Né? Imagine você, à noite, ele tem que fazer abrigo no meio da floresta amazônica, é um negócio absurdo. Assistam essa entrevista do Danilo Gentili, é incrível, é incrível. E ele acabou vencendo o medo, né? Pelo processo, né? Isso, olha, a Mália Leocádio entrou agora há pouco, a Ed Mota está dando boa noite, né? A Mália Leocádio faz bem, muita luz a todos. A Delmira está falando, esse estudo mexeu muito comigo. Excelente convidado, vocês dois maravilhosos, gratidão. E a Patrícia Brandão está falando, gratidão. Conseguiu, Marcos? Olha, eu como eu falei para você, estava uma tempestade aqui em Atibaia, e aí, por via das dúvidas e por garantia, eu estou aqui terminando pelo celular. Não sei se está razoável, se vocês me Não, está tranquilo. Olha, a Patrícia Brandão, não é Patrícia Brandão, é Patrícia Badaro. Tenho medo de mudanças, fico paralisado. O que a gente pode falar para ela? Patrícia, o problema não é ter medo, o problema é ser vencida pelo medo. Como vocês falaram com muita prontidão e muita exatidão, o medo é uma das 4 emoções básicas do ser humano. Né? Se não houvesse medo, nossos ancestrais todos tinham morrido. Né? Todos tinham morrido. Então, Patrícia, o corajoso não é o fulano que não tem medo. O corajoso é o fulano que vence o medo. Né? Quem não tem medo, ou é imaturo, ou é inconsequente. Né? Se você colocar uma criança com brinquedos maravilhosos, uma criança de 2, 3 anos, brinquedos maravilhosos na beira de um abismo, ela vai brincar. Mas não é porque ela é corajosa, é porque ela não tem dimensão. Né? Patrícia, eu acho que uma das coisas mais lindas que o Espiritismo me trouxe é a ideia da reencarnação. É a ideia de um Deus, de um pai que fala, minha filha, Patrícia, errou, faz de novo. Então, quando você tiver pânico da mudança, lembra disso. Se der errado, você vai ter outra chance. E se tudo der errado nessa vida, você vai ter outra vida. Né? Agora, não é
a ausência de medo que vai te fazer mudar. O que vai te fazer mudar é quando o desejo de ser feliz for maior do que o medo. Aí você vai mudar. Perfeito. Ô, Marcos, vamos fazer a prece, então, agora? Pois não, meus irmãos. Posso deixar uma imagem aqui? Pessoal, por favor, qual é a imagem que eu coloco? Qual é a imagem? Sei. Que tal água? Que tal água? É porque eu sempre coloco o mar, né? Eu adoro o mar, né? Deu para perceber, né, Marcos? Opa! Eu sempre coloco o mar. Enquanto você faz a prece, a gente fica mentalizando aí, olhando para o mar. Olha lá, o pessoal já colocou. O pessoal já está falando, já sabe, né? Tá bom, pessoal? Vamos lá fazer a prece? Lembrando a vocês o tratamento, por favor, coloquem um copinho d'água aí. Já devem ter colocado. Uma prece, uma vibração muito grande ao nosso grupo de orações, a todos que estão participando do tratamento, da cirurgia espiritual à distância, a todos que estão aqui presencialmente e online, uma vibração muito grande, muito amor. E eu queria também que nós vibrássemos pelo nosso país, porque a partir de segunda-feira que vem teremos um novo presidente e a gente precisa muito pacificar os nossos corações e deixar de lado um pouco essa questão de filho que não fala com mãe, com pai que briga, de irmãos que não têm a mesma opinião. A gente tem que pacificar. A função do espírita é pacificar essas pessoas. Então, que a gente possa, através da prece, da oração, pedir pelo nosso país para que a gente possa pacificar esses corações que se endureceram, né, por causa desse radicalismo que nós passamos aí durante todos esses meses. Perfeito. Vamos lá, meus irmãos. Deus Pai de amor e luz, Deus Pai de amor e luz, Senhor, que a vossa luz, que o vosso amor possa nos acolher e que o calor do vosso amor, Senhor, possa nos trazer a confiança, que o calor e que a certeza de que temos um Pai de pureza, de amor, um Pai que jamais vai nos abandonar, um Pai que estará sempre ao nosso lado, que sabe que cabe a cada um de nós a evolução do Espírito, mas um Pai que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E que sabe dos nossos medos, mas sabe também dos nossos potenciais. Senhor, cura-nos a alma, cura-nos o corpo, Pai. Que o vosso fluido de luz, de bênção e de cura desça sobre essas águas. Que esse fluido desça sobre o nosso espírito, acalmando-nos todo medo, fazendo-nos perceber que, como disse o Mestre Jesus, nós somos a luz do mundo. Que no íntimo do nosso espírito possamos ouvir o Mestre dizendo: fazei brilhar a vossa luz. E que a vossa luz, Pai, brilhe dentro do nosso espírito. Que o nosso espírito reflita a vossa luz. E que essa luz seja pacífica. Que essa luz cure. Que essa luz ajunte. Que essa luz reúna. Que essa luz nos ensine a perdoar, tolerar, conviver, porque o lado do cristão é o próprio Cristo, porque todos somos filhos de um único Pai e, portanto, somos todos irmãos. Que esse sentimento de irmandade, de união pacífica e construtiva, que a responsabilidade de sermos cristãos antes e acima de tudo, possa guiar os nossos passos, para que possamos ser a luz que desejamos no mundo. Que assim seja, graças a Deus. Eu convido a todos, antes de nós encerrarmos, a
São 2 minutinhos de um pequeno vídeo que nós recebemos pelo grupo do NED. Vamos ver se eu consigo colocar no ar aqui para vocês, que fala exatamente desse momento. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Eurípides Barçanufo. Perfeito. Muito bem. Marcos, nossa gratidão pela tua presença, cara. Foi como eu costumo dizer, foi um momento sensacional. Cara. Muito bom. Muito bom. O esclarecimento, a mensagem, esse sentimento tão importante e tão presente em nossas vidas, que é o medo, né? Então, muita gratidão mesmo pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Né? Com certeza a gente vai se ver mais vezes. Será um prazer. A gente marca uma palestra aqui, né? Vem a Santos. A Santos, entendeu? Para a gente se encontrar e dar um abraço, né? Isso aí. E muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a oportunidade. E para vocês que estão assistindo, sintam-se abraçados. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz, muita prece, muita tolerância, muita paciência e muito coração pacificado. Muito. Que teu coração esteja em paz. E que nós e vocês possam usar esse ensinamento em nosso comportamento, galera. E bora ser feliz. Fique com Deus. Até a quinta-feira que vem. Fica um pouquinho aí, Marcos. Não sai, não. Tranquilo.